bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. Consultai num travesseiro o coração e sossegai. Mediante essa angústia, como é que está o seu coração? Seu coração está em paz em Deus e diante dos homens? Então continue buscando a força do Senhor, que a vitória é sua. Agora, se você está desconcertado com a aliança, altar quebrado, é necessário que você conserte o seu altar, faça a sua aliança e assim prossiga e você vai vencer as angústias. Então, você tem que ter consciência pura, você tem que saber, foi eu que provoquei a angústia que está sobre mim? Foi eu que provoquei? Então, se foi você que provocou, conserte o seu altar, conserte a sua aliança, como Davi também assim fez. E diante de Deus e dos homens, como eu já havia dito. E tendo o sexto segredo de Davi, Davi tinha atitude correta. Davi tinha atitude correta. Salmo 4, versículo 5, nos diz assim: ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Oferecer sacrifício de justiça é só simplesmente você oferecer algo para Deus, uma oferta, um dízimo? Não simplesmente isso. Se a oferta, o dízimo não vier cheio de obediência, vai surtir efeito para o crescimento da igreja física, mas no mundo espiritual não vai mudar nada. E Davi, ele fazia isso. Davi, ele tinha a atitude correta primeiro diante de Deus. Olha a atitude de Davi. Oferecer sacrifício de justiça. Davi era reto. Davi andava na justiça. Primeiro de Deus e segundo na justiça dos homens. Porque se você anda segundo a justiça de Deus, é nítido que diante dos homens você também vai andar. Porque Deus ele não está com os hipócritas, de forma alguma. Amém? Vamos continuar em nome do Senhor Jesus. O sétimo tópico é tendo convicção da justiça de Deus. Em Salmos capítulo 4, novamente, assim como a missionária falou, os Salmos 4 e 18 será a base do tema, né, do nosso tema de hoje. E no capítulo 4, verso 6, nos diz assim: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Ou seja, quem irá nos guiar, quem irá nos fortalecer diante das angústias é o Senhor. Muitas das vezes, justiça de Deus, ter convicção da justiça de Deus é confiar no que Deus irá fazer sobre nossas vidas, seja uma promessa, seja um livramento, como Deus muito livrou Davi, né, dos seus inimigos, seja por meio de alguma coisa que Deus tem para as nossas vidas, é uma forma da justiça de Deus sobre nós. E Davi, ele se firmou nessa convicção, que Deus iria fazer justiça pela vida dele. Seja livrando ele de algum mal, seja fortalecendo ele diante dessas angústias, desses momentos difíceis que ele iria passar. Então, tendo essa convicção, nós conseguimos não nos livrar totalmente da angústia, porque nós somos carne, então nós iremos sentir um pouco de angústia, de aflição, de ansiedade, de tristeza. Nós temos sentimentos e iremos sentir tudo isso. Nós não podemos aniquilar esses sentimentos de uma vez só. Mas a gente, tendo a convicção da justiça de Deus, isso não irá nos dominar. Não irá, como a missionária falou, não irá nos fazer parar. Não irá nos fazer voltar atrás, não irá nos fazer retroceder. Muito pelo contrário, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio às aflições, nós iremos prosseguir, porque nós temos certeza que o Senhor é conosco, nós temos certeza e a convicção que a justiça de Deus será sobre nós, sobre nossas vidas. Então, no capítulo 18, 41, também nos fala a respeito da convicção da justiça de Deus. 18:41 nos diz assim: clamaram, mas não houve, clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Porque não lhes respondeu? Porque não tinha convicção, né? Não tinha convicção de que a justiça de Deus seria feita. Então, a partir do momento que nós nos firmamos nessa justiça, nos firmamos na justiça de Deus, nós temos convicção da resposta de Deus. Seja como foi dito no vídeo anterior, né? Seja
o tempo que precisar, seja o tempo de Deus, Ele irá fazer justiça por nós, por nossas angústias. Irá nos livrar dessas angústias, do sofrimento, da ansiedade, muitas das vezes até mesmo da depressão, da tristeza. Deus irá nos livrar, irá nos tirar desse momento, dessa situação. É só nos firmarmos nessa justiça. E o outro tópico é: ele, Davi, tinha motivos para se alegrar do que aqueles que se levantavam contra ele. Ou seja, Davi tinha motivos para se alegrar, porque Davi praticava todas essas coisas que foi dito por nós. Por mais que houvesse perseguição, por mais que houvesse momentos difíceis na vida de Davi, ele fazia tudo isso que nós acabamos de citar, que as meninas acabaram de citar no vídeo. Davi, ele se firmava na palavra de Deus, mesmo diante da angústia, se firmava na presença de Deus, mesmo diante da angústia. Capítulo 4 de Salmos, versículo 7, nos diz assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Ele se alegrava no Senhor porque ele tinha convicção da justiça de Deus. Ele se alegrava no Senhor porque mesmo diante das angústias ele prosseguia. Então ele conseguia encontrar alegria no Senhor. E no versículo 18, 41, irá nos dizer novamente: clamaram, mas não houve quem os livrasse, até o Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então, Davi se encontrava alegria no Senhor, porque Deus estava ali com ele. Por que Deus estava com Davi? Porque Davi, ele persistia no caminho de Deus. Mesmo em momentos de silêncio de Deus, mesmo em momentos de perseguições, Davi estava ali, diante da presença de Deus. E a razão da alegria de Davi era justamente isso: o cuidado que Deus tinha sobre a vida dele, o alívio que Deus dava a ele diante das angústias e a proteção diante dos seus inimigos. Deus sempre estava protegendo Davi, Deus sempre estava cuidando dele para que ele não viesse ser ferido, ser morto. Deus sempre estava trazendo alívio para Davi nesses momentos de muitas